Oi! Esta é a segunda parte do vídeo onde eu ensino a bordar este Homem-Aranha em ponto cruz. Agora eu vou trabalhar com a linha 46. Cortei 1 metro de linha, tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as duas pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Vou começar fazendo o sapato. Vou introduzir a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita de cima para baixo fazendo 2 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a esquerda fazendo 3 pontos. Volto fechando esses pontos para a direita de baixo para cima, fecho 3 pontos. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha, fecho um ponto de cima para baixo para a esquerda, fecho o segundo ponto, introduzindo a agulha, saio com ela no avesso para fazer o arremate, viro meu trabalho, passo a agulha por baixo da linha vermelha, puxo, passo novamente a agulha por baixo da linha vermelha e puxo. Vou para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e por baixo da linha, puxo. Para a direita, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e por baixo da outra linha, puxo. Para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo e corto. Agora, ficaram esses 2 fios na agulha, vou retirar da agulha essa linha, puxo uma, que eu vou usar somente um fio. Dobro esse fio no meio, passo as 2 pontas na agulha e vou fazer o outro pezinho. Introduzo a agulha aqui, ó, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a direita, viro a minha agulha, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Ainda para a esquerda faço 2 pontos de baixo para cima, volto fechando esses pontos de baixo para cima para a direita. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda e fecho o último ponto aqui, introduzindo a agulha no avesso para arrematar. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha vermelha, puxo, passo novamente a agulha por baixo da linha vermelha, por baixo do etamine e por baixo da outra linha, puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, e para o lado esquerdo novamente, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Agora vou trabalhar com a linha 134. Cortei um pedaço de linha de 1 metro, tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as 2 pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Vou começar aqui, ó, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, faço 2 pontos. Viro a agulha e faço o terceiro ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo, para a direita, fazendo 5 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, vou de baixo para cima, para a esquerda, fazendo 8 pontos.
Volto de cima para baixo para a direita, fechando 7 pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda de cima para baixo, faço 2 pontos. Fecho esses pontos. Viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de cima para baixo para a direita, ainda para a direita, de cima para baixo, fecho esse ponto, virando a agulha de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima, vou para a direita, de baixo para cima, fecho esse ponto, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha, fecho esses pontos de cima para baixo para a esquerda. Fecho 5 pontos e faço mais 2 pontos de cima para baixo para a esquerda. Fecho esses pontos de cima para baixo para a direita. Fecho o segundo ponto, introduzo a agulha, saio com ela no avesso e vou sair com ela aqui embaixo, ó, marcando este ponto, viro meu trabalho, marco aqui com o dedão, passo a agulha por baixo dessa linha aqui, puxo. E agora, introduzo a agulha aqui onde está a marcação, saindo com ela no direito, viro meu trabalho, vou de cima para baixo para a esquerda, fechando 2 pontos. E agora, fecho o último ponto, saindo com a agulha no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha do etamine e da linha, puxo. Vou voltar aqui, viro a minha agulha, passo por cima dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo para o lado direito, passo a agulha por baixo dessa linha, por baixo do etamine e por baixo da outra linha, puxo, para a esquerda passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei novamente o fio 46 na agulha, um fio de 1 metro dobrado no meio. Vou começar agora aqui na mãozinha, ó, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita de cima para baixo, fazendo um ponto, viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Esquerda de baixo para cima, faço 2 pontos, fecho esses pontos para a direita de baixo para cima. Fecho um ponto, viro a minha agulha, direita de cima para baixo, saio na carreira de baixo. Agora, esquerda de cima para baixo, fecho um ponto e fecho o segundo ponto, saindo com a agulha no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha,
puxo e vou cortar. Tirei a linha da agulha, peguei apenas um fio, dobrei no meio, passei na agulha. Vou fazer a outra mãozinha. Vou começar aqui de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, faço um ponto, viro a agulha, direita de baixo para cima. Agora esquerda de baixo para cima, faço 2 pontos. Fecho esses pontos para a direita de baixo para cima, viro a agulha para a direita de cima para baixo. Esquerda de cima para baixo, novamente esquerda, introduzo a agulha, saio com ela no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e por baixo da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e por baixo da linha, puxo e vou cortar. Quando utilizamos o fio azul da última vez, sobrou um pedaço de linha, peguei apenas um fio, dobrei no meio, passei na agulha. Vou começar aqui, eu vou introduzir a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou de baixo para cima para a direita, ainda para a direita, de baixo para cima. Fecho esse ponto para a esquerda de baixo para cima. Viro a agulha e vou sair com ela no avesso para fazermos um truque novo, para não precisar cortar essa linha. Eu quero continuar aqui, ó. Marco este ponto, viro meu trabalho. Agora eu marco com o dedão e tiro a agulha. Agora eu passo a agulha por baixo dessa linha, por baixo do etamine e dessa linha preta. Puxo, introduzo a agulha onde que estava a marcação, saindo com ela no direito. Vou de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, fechando este ponto, puxo, viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda. Agora fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, introduzo a agulha, saio com ela no avesso, fechando este ponto, vou marcar aqui, ó, que é onde tem que sair minha agulha agora. Viro meu trabalho, tiro a agulha e coloco o dedão para marcar. Vou aqui nessa carreira de cima, que não tem uma linha ainda, porque aqui vai ser ponto vermelho quando a gente passar com os pontos. Então não se preocupe porque vai esconder. Puxo a agulha, ó, e introduzo aqui, saio com ela no direito. Depois, quando tiver com todos os pontos preenchidos, não vai dar para ver, porque vai ter o ponto vermelho encobrindo. Viro meu trabalho, vou para a direita de cima para baixo, fechando este ponto, e agora fecho esse primeiro ponto aqui, saindo com a agulha no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho novamente, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo e vou cortar.
Quando utilizamos a linha azul, sobrou 2 pedaços do mesmo tamanho. Então agora eu vou utilizar o outro pedaço que tinha sobrado. Dobrei no meio e passei as 2 pontas pela agulha. Vou começar aqui de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo, introduzo a agulha de cima para baixo, faço 2 pontos para a direita. Agora, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, fecho esse ponto, saindo com a agulha lá no avesso para fazer o truque e continuar aqui os pontos. Eu preciso que a minha agulha saia aqui, ó. Vou marcar este ponto aqui, viro o meu trabalho, coloco o meu dedão em cima da marcação, passo a agulha por baixo dessa linha preta, por baixo do etamine e da outra linha, puxo. Introduzo a agulha onde eu marquei, saio com ela no direito. Vou para a direita de cima para baixo. Viro a agulha de baixo para cima para a esquerda. Fecho esse ponto para a direita de baixo para cima. Viro a agulha, fecho esse ponto, saio com a agulha no avesso e agora vou marcar aqui, olha, onde que eu preciso sair com a agulha, viro meu trabalho, ó, tá aqui onde eu marquei, tira a agulha, passo a agulha por baixo dessa linha do etamine e da linha, puxo, introduzo a agulha, saindo com ela no direito, onde eu tinha marcado. Para a esquerda agora, de cima para baixo, fecho esse ponto, introduzo a agulha e saio novamente com ela no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha e puxo. Vou para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e por baixo da outra linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo novamente, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Agora vou trabalhar com fio 46 novamente. Cortei um pedaço de linha de 1 metro, tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as 2 pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Vou começar aqui, ó. Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita de cima para baixo, faço um ponto, viro a agulha de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima, viro a agulha de cima para baixo para a esquerda, faço um ponto. Viro a agulha, fecho esse ponto passando por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima, ainda para a direita de baixo para cima, fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, faço um ponto de baixo para cima para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda. Continuo para a direita, de cima para baixo, faço 5 pontos. Volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando um ponto, viro a minha agulha e fecho o segundo ponto de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima, vou aqui, ó, de baixo para cima para a direita, faço um ponto, saio na carreira de cima. Agora, para a direita, de baixo para cima, faço 3 pontos. Volto para a esquerda, de baixo para cima, fechando um ponto, saindo na carreira de cima. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda.
viro a agulha novamente de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 4 pontos. Viro a minha agulha e faço o 5º ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, agora vou para a esquerda de baixo para cima, fazendo 3 pontos. Volto para a direita de baixo para cima, fechando 3 pontos. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fazendo 2 pontos. Viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Viro a minha agulha, finalizo o ponto de cima para baixo para a direita. Viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Finalizo o ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a minha agulha, vou para a esquerda de cima para baixo, faço um ponto, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Esquerda, de baixo para cima, fecho esse ponto virando a minha agulha, direita de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha, finalizo de cima para baixo para direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha, finalizo o ponto de cima para baixo para a direita. Continuo para a direita, de cima para baixo, faço 6 pontos. Viro a minha agulha e faço o 7º ponto de baixo para cima para a direita. Saio na carreira de cima, faço um ponto de baixo para cima para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda. Saio na carreira de baixo, vou para a esquerda de cima para baixo, fechando 2 pontos. Viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima, ainda para a esquerda de baixo para cima, faço 3 pontos. Fecho um ponto de baixo para cima para a direita, saio na carreira de cima, viro a minha agulha de cima para baixo para a direita, fecho esse ponto de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha de baixo para cima para a direita, fecho um ponto, viro a agulha de cima para baixo para a direita. Agora, esquerda de cima para baixo, fecho 4 pontos. Saio na carreira de baixo, viro minha agulha, vou para a direita, de baixo para cima, fechando 4 pontos. Viro a minha agulha e fecho o 5º ponto, de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Viro a agulha de cima para baixo para a direita, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de cima para baixo para a direita. Passo agora aqui na carreira de baixo, por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda, agora aqui de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita, passando por trás desse ponto que já está finalizado, saindo na carreira de baixo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo,
E agora vou finalizar esses pontos de cima para baixo para a esquerda. Fecho 4 pontos. E agora introduzo a agulha, saio com ela no avesso para fechar o 5º ponto e arrematar. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo da linha, detamine e da linha, puxo. Vou para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, detamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha, detamine e da linha, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do detamine e da linha, puxo e vou cortar. Agora vou trabalhar com fio 46 novamente. Cortei um pedaço de linha de 1 metro, tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as 2 pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. E vou começar aqui, olha, nessa parte de cima para baixo, puxo. Passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita de cima para baixo fazendo 7 pontos. Viro a minha agulha. Vou para a esquerda de baixo para cima fazendo 8 pontos. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo, saindo na carreira de baixo para a esquerda. Viro a minha agulha, faço um ponto de baixo para cima para a esquerda. Fecho esse ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita fazendo 11 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha de baixo para cima para a direita, já fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima, ainda para a esquerda, fecho esse ponto de baixo para cima, saindo na carreira de cima, esquerda novamente, de baixo para cima, fecho esse ponto de baixo para cima para a direita, ainda para a direita, de baixo para cima, faço um ponto, viro a agulha, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a esquerda, saio na carreira de baixo, fecho esse ponto de cima para baixo para a esquerda, saio na carreira de baixo, viro a agulha de baixo para cima para a esquerda, faço 7 pontos. Viro a minha agulha, fecho um ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a direita de cima para baixo, fazendo 5 pontos. Fecho um ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha de baixo para cima para a esquerda. Faço 3 pontos. Fecho um ponto, virando a agulha de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Novamente para a direita, faço um ponto de cima para baixo. Viro a agulha, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Agora para a direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos.
Saio na carreira de cima, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para esquerda, fechando 3 pontos. Viro a minha agulha e fecho o 4º ponto de baixo para cima para esquerda, saindo na carreira de cima. Agora vou para a direita, de baixo para cima, fechando 6 pontos. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fechando 8 pontos. Viro a minha agulha e fecho o 9º ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Agora vou para a direita, de baixo para cima, fechando 9 pontos. Viro a minha agulha e vou de cima para baixo para esquerda, fechando 6 pontos. Fecho o 7º ponto, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, por baixo do etamine e por baixo da linha, puxo, vou para a direita, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e da outra linha, puxo, para a esquerda, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Agora vou trabalhar com fio branco. Cortei um pedaço de 80 centímetros, tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as 2 pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Vou começar aqui em cima, nos olhos, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Viro a minha agulha na carreira de baixo para cima para a esquerda, faço 2 pontos. Viro a minha agulha, faço o 3º ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 5 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, fazendo 4 pontos. Viro a agulha de cima para baixo, para a esquerda, saindo na carreira de baixo, faço o 5º ponto. Agora vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 5 pontos. Para fazer o 6º ponto, introduzo a minha agulha aqui, saio com ela no avesso, porque eu já vou fazer o outro olho também. Então, eu preciso continuar meu ponto aqui, ó. Viro meu trabalho, marco com o dedão, vou passar a agulha por baixo dessa linha, por baixo do etamine e da outra linha, puxo e vou introduzir a agulha aqui, ó, saindo pelo direito. Vou continuar para a direita, de cima para baixo, fazendo 5 pontos.
Viro a minha agulha e faço o sexto ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Agora vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 6 pontos. Fecho um ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a direita, fazendo 4 pontos. Viro a minha agulha, vou para a direita, de baixo para cima, saio na carreira de cima. Agora vou para a esquerda, de baixo para cima, fazendo 4 pontos. Fecho um ponto de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Viro a minha agulha, vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 2 pontos. Fecho esses pontos de cima para baixo para a esquerda. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, de baixo para cima para a direita, fecho 2 pontos. Viro a agulha de cima para baixo para a direita, fechando o terceiro ponto, saindo na carreira de baixo. Agora vou para a esquerda, de cima para baixo, fechando 5 pontos. Saio na carreira de baixo, viro a agulha, de baixo para cima para a direita, fecho 4 pontos. Viro a agulha, fecho o quinto ponto, de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Vou para a esquerda, de cima para baixo, fechando 2 pontos. Viro a minha agulha, faço 3 pontos de baixo para cima para a esquerda na carreira de baixo aqui, ó. Agora, fecho esses pontos de baixo para cima para a direita. Fecho 3 pontos. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, fechando 3 pontos. E o quarto ponto, introduzo a agulha saindo com ela no avesso para fazer o arremate, porque minha linha está acabando. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Agora passo a agulha por baixo dessa linha branca, puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e por baixo da linha, puxo. Vou para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e por baixo da linha, puxo. Novamente para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei novamente um fio de 1 metro na agulha e dobrei no meio. Terminamos aqui deste lado, vou começar aqui de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a esquerda de cima para baixo, fechando esse ponto e saindo na carreira de baixo. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a esquerda, faço 3 pontos. Fecho esses pontos de baixo para cima para a direita. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha e vou fechar esses pontos de cima para baixo para a esquerda. Fecho 4 pontos.
Viro a agulha e fecho o quinto ponto de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Agora vou para a direita, de baixo para cima, fechando 5 pontos. E faço um ponto aqui, ó, de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo fechando esse ponto de baixo para cima para a esquerda. Saindo na carreira de cima, viro a minha agulha, vou para a esquerda de cima para baixo, fechando 4 pontos. Viro a agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, fecho um ponto, saindo na carreira de cima. Agora vou para a direita, de baixo para cima, fechando 3 pontos. E faço mais um ponto aqui, de baixo para cima para a direita. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Viro a agulha e fecho o ponto finalizando de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima, viro a agulha de cima para baixo para a esquerda, fecho um ponto e vou fechar também esse primeiro ponto aqui, saindo com a agulha no avesso para arrematar. E está pronto o meu trabalho. Viro o bordado, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. Passo a agulha novamente por baixo dessa linha, puxo. Viro a minha agulha, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Agora vou para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha, por baixo do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Está finalizado o meu trabalho, assim ficou o direito e o avesso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.